Fala, gente! E aí, beleza? Como é que vocês estão? Estão se cuidando? Estão se protegendo? Espero que todos vocês possam estar muito bem nas suas casas, tranquilo? Então bora lá para mais uma aula que é o que nos interessa, beleza? Gente, o tema que a gente vai abordar hoje se chama potenciação, tudo bem? E eu vou dividir essa aula de teoria de potenciação em três, tudo bem? A primeira parte vai ser a definição 1 de potenciação, a segunda a definição 2 e a terceira parte eu vou apresentar para vocês as propriedades da potenciação, beleza? Então, ó, bora lá. E antes de começar, gente, eu peço para que vocês tenham muita calma e muita paciência com essa matéria. De primeira impressão ela parece ser horrorosa, parece ser um monstro, mas muita calma e bora lá que junto a gente vai conseguir entender a potenciação do começo ao fim, tranquilo? Então bora lá, ó. Bom, a nossa primeira definição de potenciação, ela diz assim pra gente, ó. Calma, gente, eu vou ler primeiro e depois eu explico, tudo bem? Então, sem desespero, ó. Definição 1. Seja A um número real e N um número natural com N maior ou igual a 2, a potência de base A e expoente N é o número A elevado a N, tá ok? Então calma lá, gente, sem desespero, respira fundo, solta isso. Agora vamos lá que eu vou explicar o que essa monstruosidade de definição está falando pra gente, tranquilo? Então, ó, seja A um número real. Bom, a gente já para aqui. O que eu quero dizer com esse A, gente? O A, gente, na matemática, você pode estar, uma letra em matemática, que absurdo é esse? Vocês querem me crucificar ali, querem me matar. Mas não, gente, não é isso. O A, na matemática, não só o A, podia ser uma outra letra, né? Mas muitas vezes as letras na matemática, elas querem representar números. Então, quando eu falo seja A um número real, é que o A ele pode assumir qualquer valor, tudo bem? Mas imagina a gente escrever todos os números do mundo, que são infinitos, aqui. Então, seja todos os números, a gente teria que escrever todos, e não tem como, né? Então, a matemática, ela viu na letra uma forma de representar os números. E nessa letra estaria dentro dela todos os números, tudo bem? Só que nesse caso, hein? Algumas letras têm algumas restrições que a gente vai ver daqui a pouco. Então, ó, nesse caso, A, mas podia ser qualquer outra letra, um número real. Um número real quer dizer que são todos os números, pode ser qualquer número, todos. Pode ser negativo, positivo, pode ser número com vírgula, fração, pode ser tudo, tá bom, gente? E vamos lá, ó. Então, de novo, seja A um número real, então todos os números, e N um número natural com N maior ou igual a 2. E ó, nesse caso a gente assumiu a letra N pertencente aos números naturais. Lembra aquela aula de conjuntos numéricos que a gente teve que falava sobre os conjuntos dos naturais? Então nesse caso nós escolhemos a letra N para representar todos os números que pertencem aos conjuntos naturais, beleza? E com N maior, esse símbolo ainda vocês vão encontrar muito na matemática, que significa maior igual a 2, beleza? Sempre que eu tiver um número, mas só que nesse caso o meu número é uma letra, né? Porque lembra, aqui dentro dessa letra podem existir milhares de números, tudo bem? E nesse caso N são todos os naturais, porém ele tem que ser maior, sempre que a nossa seta estiver indicado para a direita, significa que esse número é maior do que esse. Então, N maior ou igual a 2, tudo bem? Então, nesse caso, nessa primeira definição, o N não pode ser menor do que 2 e não pode ser 1, né? Então, ele só pode ser maior ou igual a 2. Tudo bem até aqui, gente? Eu sei que é um pouco complicado, mas pausa o vídeo, vê de novo, sem pressa, tranquilo? Sem pressa, vamos entender tudo direitinho. E essa é a primeira parte da definição. A segunda parte diz assim, ó, a potência de base A, lembra o nosso A, é esse mesmo A, e expoente N, é o nosso N aqui, certo? É o número A elevado a N. Então o que a gente quer dizer aqui, gente, ó, que todos os números, que a gente chamou de número real, que estão dentro do A, eles são chamados de base. Base, tudo bem? Então o A é chamado de base. Mas como o A pode ser qualquer número, então todos os números que estiverem aqui
a gente chama de base, tudo bem? E os números que estiverem aqui em cima do A, a gente chama do quê? De expoente, tudo bem, gente? Expoente. Então, base fica embaixo e o expoente fica um pouco mais acima, beleza? E vamos explicar o que significa esse A elevado, que a gente fala A elevado a N, tudo bem? Então, ó, o A elevado a N significa o quê? Significa, ó, olha isso aqui, ó, A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A, e uma certa quantidade, o N aqui é uma certa quantidade de vezes que que a letra A está se multiplicando, ou seja, que algum número está se multiplicando por ele mesmo uma certa quantidade de vezes, tudo bem, gente? E é isso que a definição nos diz, tudo bem? Isso a gente chama de potenciação, tudo bem, gente? Então, de novo, ó, A elevado a N é igual a A vezes A vezes A vezes A, uma certa quantidade de vezes, por isso que eu chamei de N, porque eu não sei quantas vezes esse A se repete, tudo bem? E a quantidade de vezes que ele se repete é o meu expoente. E o número que se repete todas essas vezes é o nosso A, no caso, tudo bem, gente? Então, mais uma vez, muita calma, com os exercícios e exemplos que eu coloquei aqui, vai ficar muito mais fácil, tudo bem, gente? Então, ó, vem comigo aqui, ó. Então, ó, vamos ver se a gente está entendendo um pouquinho melhor, ó. Aqui eu tenho a seguinte multiplicação. Eu tenho A vezes A vezes A vezes A. Bom, a gente sabe que é uma multiplicação, né? Porque a gente tem o sinal, o pontinho da multiplicação aqui. Então eu sei que o A, ele está se multiplicando quantas vezes? Ou seja, quantas vezes está aparecendo a letra A? 1, 2, 3, 4. Não é isso? Então a gente sabe que a letra A está está multiplicando por ela mesma 4 vezes. Então a gente escreve assim, ó, o A, porque a letra que está se multiplicando é a letra que aparece aqui se multiplicando mais de uma vez. A elevado a quanto? O nosso N, que no caso ficaria aqui, ó, é a quantidade de vezes que o A se multiplica. Então a gente sabe que ele se multiplica 1, 2, 3, 4, tudo bem? Então no lugar desse N aqui a gente coloca o quê? 4, porque é a quantidade de vezes que a letra A se multiplica. Então eu venho aqui, ó, e escrevo 4, certo? Então o meu expoente, neste caso, vale 4, beleza? Então vamos para mais um outro exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem A vezes A vezes A. Bom, a nossa base vai ser o A, né? Eu já até coloquei aqui, ó, vai ser o A, porque é a letra que está se multiplicando mais de uma vez, né? E quantas vezes tem essa multiplicação de A vezes A vezes A? Ou seja, quantas vezes aparece a letra A? Vamos ver? Ó, 1, 2, 3. Então a gente sabe que esta letra está se multiplicando 3 vezes, porque aparece 3 vezes a letra A. Então a gente coloca a nossa base aqui, que é o A, e no lugar que seria o N aqui no meu expoente, eu vou colocar 3, porque é a quantidade de vezes que a letra A se repete. Tudo bem até aqui? Fechou? Entenderam isso? E vamos deixar de ser só letra, né, e mostrar para vocês como acontece na matemática real. Ó, vamos ver comigo aqui, ó. Aqui eu tenho essa conta, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Então, qual é o número que está se repetindo nesse nosso exemplo? É o número 2, né? Então a gente vem aqui e marca o número 2. Então, nesse caso, o nosso 2 é a nossa base, tudo bem, gente? Repete, repete. Ó, base, tudo bem? Ó, no caso, a gente colocou o A, e nesse caso, o meu valor do A é 2. A minha base vale 2, tudo bem? Então, e quantas vezes, agora a gente tem que achar o expoente, né? Quantas vezes o número 2 aparece aqui? Vamos contar?
1, 2, 3. Então a gente sabe que o nosso expoente, que o nosso n, neste caso vai valer quanto? 3, porque é a quantidade de vezes que o número 2 aparece, tudo bem? Fechou? E essa, gente, a potenciação em si, ela é uma forma para a gente simplificar algumas multiplicações. Porque, ó, imagina se o número 2 se multiplicasse por ele mesmo 20 vezes. Então imagina a gente escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e escrever isso 20 vezes. Você concorda que eu ocuparia muito espaço no meu caderno, na minha lousa, e eu ia perder um tempo enorme fazendo isso? Então a potenciação, essa definição, ela nos ajuda a simplificar o que está acontecendo. Porque, por exemplo, ó, aqui apareceram 3 vezes o número 2 se multiplicando. Certo? Isso, 3 vezes o número 2 se multiplicando, né? Mas, como eu falei para vocês, se fosse muito grande, se fosse 40 vezes o número 2 se multiplicando, imagine escrever tudo isso. E então a gente simplifica desta forma aqui, ó. A gente coloca o número que está se multiplicando, que é o 2, a nossa base, né? Então, nesse caso, o nosso A assumiu o valor de 2. E o n, que é a quantidade de vezes que o número se multiplica por ele mesmo, é 3, porque ele apareceu 3 vezes aqui. Então, a gente simplifica tudo isso aqui apenas por este 2 e este 3. Entenderam? Espero que esteja ficando um pouco mais claro para vocês, certo? E olha o nosso outro exemplo aqui, ó. Eu tenho 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, qual é o número que está se repetindo uma certa quantidade de vezes? É o número 5, tudo bem? Então, o número 5, neste caso, ele é a minha base, tudo bem? Então, percebam que o 5 agora, quer dizer que o A, o nosso A da definição, assumiu o valor de 5, tudo bem? E quantas vezes este número 5 está se multiplicando? 1, 2, 3, 4, não é isso? Então eu venho aqui, ó, e marco 4, porque é a quantidade de vezes que o número 5 se multiplica. E neste caso, o número n é igual a 4, tranquilo? E, gente, a gente não pode esquecer também que se eu não fosse colocar numa forma de potência, a gente teria que resolver essas multiplicações, né? Então vamos lá comigo, ó. 2 vezes 2, pela tabuada a gente sabe que é 4, né? Então 2 vezes 2 deu 4, mas só que esse 4 que deu dessa primeira multiplicação, eu tenho que multiplicar por 2. Então 4 vezes 2 é 8, né? Então eu sei que 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então a gente sabe aqui, ó, que 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado à terceira, que também é igual a 8. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, na potenciação, na maioria dos casos, a gente sempre vai ter uma resposta, tudo bem? Porque lembra, essa definição é para a gente simplificar a nossa forma de mostrar uma certa multiplicação, tranquilo? E o nosso 5 aqui também a gente faria da mesma forma, mas esse desafio eu deixo para vocês, e quando você descobrir quanto vale 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 5 elevado à quarta, manda mensagem pra gente falar para você que você está no caminho certo de aprender potência, tranquilo? Então, gente, essa é a nossa primeira definição. Eu vou apagar o nosso quadro aqui para escrever a segunda, beleza? Então, bora lá. Gente, voltei aqui, já apaguei nosso quadro e já escrevi a nossa segunda definição de potenciação, tranquilo? Então, gente, definição 2 vai seguir o mesmo esquema. A gente vai ler a definição, peço calma, tranquilidade, tranquilo, para a gente ler primeiro e depois eu explico para vocês termo a termo, tá? Porque é uma definição um pouco chatinha, igual a 1, certo? Então, vamos lá. Ó, a definição 2 diz assim pra gente, ó. Seja A um número real não nulo e n um número natural com n maior ou igual a 2, a potência de base A e expoente menos n é o número A elevado a menos n, tal que... Então, vamos lá. Ó,
Essa definição, gente, é um pouco parecida com a nossa definição 1, né? Vocês perceberam? Tem alguns termos iguais, algumas palavras iguais e basicamente é igual. É um simples detalhe que diferencia a definição 1 da 2, tranquilo? Então vamos lá, ó. Explicando agora. Seja A um número real não nulo. Então, bom, a gente sabe que o número A é uma notação que os matemáticos usam, uma letra, para representar todos os nossos números. Mas só que nessa definição 2, a gente não pode ter o zero, porque o A está representando para a gente um número real não nulo. Então, nesse caso, o A não pode ser zero. Tudo bem, gente? E o número a letra A, desculpa, igual eu falei para vocês, podia ser uma outra letra qualquer, mas nesse caso a gente chama de A, por ser mais fácil, sabe? Mas o A pode ser qualquer número menos o zero. Neste caso, na definição 1, a letra A pode ser qualquer uma, tudo bem? Então vamos lá. Seja A um número real não nulo, ok? E N um número natural com N maior ou igual a 2. Nesse caso, a definição 1 é igual à definição 2, tá, gente? O N pode ser qualquer número natural com N maior ou igual a 2. Lembram disso, né? Definição 1, show. Então, beleza. Agora, o que mais difere, gente? A potência de base A e expoente menos N. Mas, ué, eu acabei de falar aqui que o N era um número natural e que ele tinha que ser maior ou igual a 2 e eu coloquei um N negativo aqui para vocês. Bom, gente, acho que quando a gente para analisar só o N bateu as duas características, né? Ele é um número natural e ele é maior ou igual a 2. Mas só que neste caso, vem um sinal de menos aqui, né? E o que difere, né? A gente lê igual, ó, a elevado a menos n. Então a minha base continua sendo o a, mas o meu expoente agora não é mais n, agora é menos n, tudo bem? Tranquilo? E vamos ver o que acontece nesse caso. Vamos ler de novo? A potência de base a e expoente menos n é o número a elevado a menos n, tal que... Aí eu coloquei uma forma para representar isso para vocês, gente. Mas antes eu queria contar um segredo aqui, mas não contem para ninguém, tranquilo? Que é o seguinte, ó. Todos os nossos números, eles escondem uma coisa, ó. Vem cá, ó. Vamos supor que eu esteja com o número 2 aqui, ó. E vocês não estão conseguindo ver aqui, mas eu tenho um aqui embaixo. Vou contar um segredo para vocês. Eu tenho o número 1 aqui embaixo. Vocês não estão vendo, né? Vou provar para vocês, ó. Ele tá aqui, ó. Ó. Vou assoprar, hein, ó. Falei que ele estava aqui embaixo? Falei para vocês? E por que o número 1, ele está ali, mas a gente não representa ele? Porque, ó, gente, a gente sabe que esse traço aqui, ó, na nossa aula de divisão, a gente pode representar uma divisão dessa forma, né? Então seria 2 dividido por 1, tudo bem? Mas só que 2 dividido por 1 é 2, né? Então não tem necessidade da gente representar o número 2 com essa divisão, com o nosso 1. Mas a gente sabe que o nosso 1, ele está aqui embaixo, tudo bem? Isso sempre, para qualquer número, a gente sempre sabe que tem o número 1. Se fosse o 5, a gente sabe que 5 teria um dividido por 1, que seria a mesma coisa. Tranquilo? Mas, ó, segredo nosso, hein? E então, o que acontece, né? Quando eu coloco o meu 1 aqui, quando eu tenho um expoente negativo, que neste caso o n aqui está ficando negativo, o que acontece? A gente fala que quando a gente tem um expoente negativo, a gente tem uma inversão do nosso número. Então, neste caso aqui, ó, se o meu 2, que também a gente sabe que, por exemplo, como é o 2, eu posso colocar o 1 aqui, né? Também. Porque a gente sabe que 2 é igual a 2. E 2 elevado a 1 é 2.
Porque a minha base é o 2 e o meu expoente é o 1. Lembra, na definição 1, que o expoente significa quantas vezes esse número se multiplica? Mas aqui está multiplicado por ele mesmo, só 1. Tranquilo? Mas se ele estivesse negativo, se fosse 2 elevado a menos 1, o que acontece, gente, é o seguinte, que eu falei para vocês, vai inverter o meu número, porque eu não posso trabalhar com o meu expoente negativo. Então, para inverter esse número, para eu passar de negativo esse menos 1 para positivo, eu tenho que inverter. Então, o que acontece? O meu 1, daqui, ó, vem para cima, e o meu 2, que estava aqui em cima, vem aqui, ó, para baixo, tudo bem? E quando acontece isso, o que acontece? O meu expoente muda de sinal. Ele era negativo, agora ele vai ficar positivo, tudo bem? E é dessa forma que a gente consegue eliminar o expoente negativo. E é isso que a definição 2 traz pra gente, ó. Então eu vou apagar aqui o nosso exemplo, mas ó, segredo nosso. Então sempre vai ter um aqui embaixo, mas não conta pra ninguém, beleza? Bora, bora, bora. E ó, então vamos lá, ó. Então, a gente acabou de ver se o expoente de algum número for negativo, para a gente deixar ele positivo, o que a gente tem que fazer mesmo? A gente tem que, ó, de novo, a gente inverte esse número. Então, o que está dividindo vem para cima e o que estava sendo dividido vem para baixo. Dessa seguinte forma, ó, eu tenho A, que é a minha base A, elevado ao expoente negativo que vale menos n. Mas a gente não quer trabalhar com esse expoente negativo, a gente quer trabalhar com ele positivo. E a gente sabe que, por exemplo, como o A, a nossa base, ela pode ser qualquer número, que embaixo desse número vai ter o 1, né? Vai ter o 1, e a gente sabe que vai ser da seguinte forma. Então, para deixar de ser negativo, o que acontece mesmo? Ó, eu inverto de novo, ó. Isso, eu gostei. A gente inverte, então, o 1 que está aqui embaixo vem aqui para cima e o número A, a letra, desculpa, A, que estava elevado a n, passa aqui para baixo e quando passa aqui para baixo, o meu expoente ele fica positivo, gente, tudo bem? Então, essa é a nossa definição 2 de potenciação, tranquilo? Então, vamos fazer uns exercícios aqui, uns exemplos, para ver se facilitou isso na nossa mente, ó. Vem comigo aqui, ó. Aqui eu tenho 1 sobre A vezes 1 sobre A vezes 1 sobre A, certo? Então a gente sabe, ó, vamos esquecer a parte de baixo aqui, ó. A gente sabe que 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então eu venho aqui e marco 1, certo? E quantas vezes a minha base A está se repetindo aqui, ó? 1, 2, 3. Então eu sei que ela está se automultiplicando 3 vezes. Então eu venho aqui, ó, coloco a minha base, né, porque eu sei que ela está se repetindo. E quando ela se repete 3 vezes, eu marco 3 aqui. Tudo bem? Mas só que, isso aqui, gente, é a nossa definição, ó. Perceba, não é, ó, 1 tá ali em cima, A tá aqui. Só muda o valor do meu n, que nesse caso o n assumiu o valor de 3, não é? E como que a gente representaria esta forma como esta aqui, ó? Apagando aqui, ó, que eu não preciso representar, lembra que eu falei que ele tá aqui, mas a gente não precisa saber disso. E o que acontece para ficar igualzinho, ó, a gente copia a base e o que acontece aqui? A gente coloca menos 3. O nosso expoente passa a ser negativo. Vocês perceberam aqui, ó? Então, A elevado a menos 3 é igual a 1 sobre A elevada à terceira. Tudo bem, gente? Então, perceberam que ocorreu uma inversão aqui, ó? Porque o 1, ele estava aqui embaixo, né? Mas como a gente não precisa representar, a gente não coloca. Mas se ficar mais fácil para vocês, podem colocar, tá bom? Por enquanto, vocês podem colocar. E, ó, estava negativo, eu inverti e ficou positivo. Tudo bem até aqui? Então bora lá para mais um exercício. Basicamente a mesma coisa, né? Eu
tem 1 sobre A vezes 1 sobre A vezes 1 sobre A vezes 1 sobre A. Deixa eu reforçar um pouco aqui para vocês. Fechou. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. De novo. Beleza. Tranquilo. E A vezes A vezes A vezes A. Bom, a minha base é o A, porque é a letra que está se repetindo várias vezes. E quantas vezes aparece? Aparece 1, 2, 3, 4, não é? Então eu sei que o meu N neste caso vai valer 4. E percebam que é a mesma coisa daqui, né? Eu tenho 1 dividido por A elevado a 4, que é a mesma coisa que escrever A elevado a menos 4, gente. Lembra? A gente inverteu. Então esse 1 ele vem aqui para baixo, mas a gente não precisa escrever ele. E o A vem aqui para cima, e quando ele vem aqui para cima, a gente inverte o sinal. Tudo bem? É a mesma coisa na volta, ó. Eu tenho A elevado a menos 4. Se eu quiser tirar esse expoente negativo, o que acontece? Ele vem aqui para baixo, e quando ele vem aqui para baixo, ele vem positivo, né? E fica sobre o 1, porque o 1 que estava aqui embaixo vem aqui para cima, e esse que estava aqui em cima vem aqui para baixo. Fechou, gente? Bom, acho que deu pra gente sair um pouco da escuridão, né? Do buraco ali. Então, bora fazer alguns exercícios numéricos, tranquilo? Então, bora lá, gente. Ó, neste caso, o meu A assumiu o valor de 4. Então, eu sei que 4 é a minha base. Eu tenho 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. Beleza? E, ó, eu sei que 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Então, eu venho aqui e marco o 1. Até aqui, beleza, joia, moleza. Agora, embaixo, a minha base é o 4, né? Porque é a quantidade de vezes, é o meu número que aparece se multiplicando uma certa quantidade de vezes. Então, eu venho aqui e marco o 4, né? E quantas vezes esse 4 está aparecendo? Está aparecendo 1, 2, 3. Ele está se multiplicando 3 vezes. Então, eu coloco o 3 aqui embaixo. Não é isso? Mas, pela minha definição, eu sei que eu posso escrever isso da seguinte forma. O 4 elevado à terceira vem aqui para cima. Então, a gente copia. A gente copia, né? E o que acontece quando a gente inverte? Nosso expoente fica negativo, né? Na nossa definição. Então, ele fica negativo. Tranquilo? Então, a gente sabe que 4 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 4 elevado a 3 positivo agora. Fechou? Joia, beleza. E agora, ó, nosso próximo exemplo. 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3. Bom, 1 vezes 1 dá 1. Eu venho aqui e marco 1. E 3 vezes 3, a minha base é o quê? O 3, porque é o número que está se repetindo, né? Então eu venho aqui e coloco o 3. E quantas vezes esse 3 está se multiplicando? 1, 2. Então eu sei que o meu expoente é 2. Não é isso? E qual a outra forma de escrever mesmo? A gente sobe o 3 elevado a 2. Ficou pequenininho aqui, deixa eu arrumar para vocês. Bora lá, bora lá. Fica 3 elevado a 2. E 1 a gente não precisa representar, né? Quase quis representar aqui para vocês. Mas falta alguma coisa, né? Falta o menos do meu expoente. Então a gente sabe que 3 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 3 elevado a 2. Tudo bem, gente? E, bom, essa foi a nossa segunda definição. Espero que vocês estejam entendendo, que vocês possam estar conseguindo pegar o conteúdo, né? Sei que é um pouco mais difícil essa parte de potência, mas com muita calma e paciência a gente vai chegar lá, tranquilo? Então é isso, gente. Essa é a nossa definição. Lembrando que a gente tem a teoria das propriedades da potenciação ainda. Beleza?